tema de hoje é Jesus na casa de Zaqueu. E Zaqueu, a todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, é uma figura que nos é conhecida. Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar em Zaqueu. Inclusive tem uma música muito conhecida que fala sobre ele. E eu vou tocá-la agora e eu gostaria que vocês sentissem essa música antes de fazermos quaisquer reflexões sobre o tema de hoje. E ao final voltarei a cantá-la para a gente sentir se houve um toque em nossa alma, em nosso espírito, se houve realmente alguma mudança ou ao menos uma vontade de refletir melhor sobre esse tema. Essa música a gente já traz a reflexão: quem é Zaqueu? Zaqueu, em princípio, quando fazemos a leitura desse item que está dentro do capítulo, que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, em princípio nos vem à mente que Zaqueu seria um homem mau, seria uma pessoa ruim que foi transformada por Jesus. Mas será que é isso mesmo? Eu não sei se vem da minha formação de docente, assim como professora Laudelina, mas eu gosto sempre de entender a hermenêutica de tudo que eu leio. E dentre as regras de hermenêutica tem a interpretação sistemática. E aí eu vou no capítulo que está esse item. O item da palestra de hoje é o item 4 do capítulo 16, o item 4 tem como tema Jesus na casa de Zaqueu. Mas o capítulo, ele fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Tem o item, salvação dos ricos, guardar-se da avareza, parábola do mal rico e parábola dos talentos, que eu destaco apenas estas, as quais eu conheço. E começo com uma reflexão da parábola do mal rico. Quem era o mal rico? Era aquele cidadão que se vestia muito bem, que comia muito bem, que vivia muito bem e que à sua porta tinha Lázaro, um moribundo, pobre, que ali ficava esperando ser visto e esperando comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico sequer o percebia ali. E Lázaro ficava jogado
inclusive com chagas que eram lambidas por cachorros. E ambos desencarnaram. Lázaro foi para um local bom e o rico foi para um local ruim, de tormentas. O Lázaro constava no lugar bom e o rico no lugar ruim. E o rico, ao ver Lázaro acompanhado de Abraão, falou: Abraão, me tira daqui. Ele falou: não tem jeito, você tem que ficar aí. E ele, inconformado, porque em terra, encarnado, ele era melhor do que na visão dele, o Lázaro, e Lázaro estava no melhor local lá. E Abraão falou para ele: eu não posso te tirar daí. Lembre-se que você fez enquanto encarnado. E ele falou: então pelo menos mande os mortos falar com os meus parentes que ainda estão encarnados, para que eles refluam, para que eles mudem as suas atitudes. E Abraão falou: se eles não escutam Moisés e seus apóstolos, seus discípulos, quiçá os mortos que aparecerão a eles. E com essa passagem nos vem à mente o que o Espiritismo sempre prega. Nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem nós temos a obrigação de dar a utilidade. Mas qual utilidade? Aí vamos para a passagem da salvação dos ricos, em que um jovem pergunta a Jesus: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe fala: bom mestre, de bom eu não posso ser comparado não, porque quem é bom é Deus. Mas eu posso te falar que você precisa, para esse intento que me perguntou, cumprir os mandamentos. Dentre eles, a gente lembra do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, além dos demais. Com essa passagem da salvação dos ricos, nos vem novamente a reflexão: é preciso, enquanto encarnados, darmos utilidade no nosso existir, pensando que aqui vai ser o plantio da colheita espiritual. O outro item é guardar-se da avareza, ou seja, aquele que foi pedir a Jesus para poder fazer a partilha dos bens deixados, que o irmão não estava passando a sua parte. E Jesus nos chamou a reflexão: não fique pensando só em muito, em ganhar, em fazer, em ter aqui. Quem muito tem aqui, provavelmente não vai dar a destinação útil aos seus bens aqui. E contou a história de um cidadão que muito produzia, a ponto de ele pensar que ele tinha que fazer mais armazéns para poder armazenar sua produção. E esse cidadão só pensava em ter, foi chamado a desencarnar, porque não estava dando utilidade. Então, frente a essas análises que fazemos de outros itens, nós chegamos à passagem de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Alguém lembra? Era um publicano, era o chefe dos publicanos, que era o cobrador de impostos da época. E aí eu pergunto a vocês: a pessoa que tem posses hoje, a pessoa que é tida como rica na sociedade atual, a pessoa que é considerada privilegiada economicamente, ela é uma pessoa má? Sempre o rico é ruim? É a pessoa má? Nós temos na nossa sociedade vários servidores públicos que são cobradores de impostos. Tem vários fiscais de renda, fiscal da União, Estado, município, fiscal agropecuário. Tem vários fiscais que muitas vezes fazem um papel de mal para alguns, mas eles estão fazendo o quê? Cumprindo seus ofícios. E se a pessoa cumpre o seu ofício, bem ou mal, aos olhos de outras pessoas, e consegue juntar valores, por si só ela é ruim? Não. Então, nós temos na própria
Bíblia Sagrada, e aqui nos ensinamentos de Jesus através do Espiritismo, na codificação feita por Kardec, que nós temos que prosperar. Nós não temos a prerrogativa de prosperar. Existe a lei de causa e efeito, existe a lei da semeadura. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta bom, colhe bom. Quem planta bem, colhe bem. Então isso é prosperidade. Mas Zaqueu foi tido em princípio como uma pessoa ruim. Mas será que ele era tão ruim assim? Por que ele fez questão de correr primeiro de todos, subir em uma árvore, que é uma figueira, ficar em cima da árvore para ver Jesus passar? Alguns constam que ele fez assim porque ele era de baixa estatura, ok, mas ele precisava de todo esse esforço para ver Jesus. E mais, nós cremos na reencarnação. Jesus ia passar por aquela multidão e enxergar o Zaqueu na árvore e falar: meu amigo, desce daí que eu vou me hospedar na sua casa. Já tinha algum sentido aquilo ali. Então, Zaqueu, sabendo que Jesus iria estar lá em Jericó, ele correu, subiu em cima da árvore e ficou aguardando Jesus passar. E Jesus passou com a multidão e o chamou: Zaqueu, desce rápido, que eu preciso me hospedar na sua casa. Assim que Jesus se dirigiu a Zaqueu, dessa forma, todos murmuraram: mas como Jesus vai se hospedar na casa de um homem mau? Naquela época, muito mais do que hoje, por óbvio, um cobrador de impostos era uma pessoa muito má mesmo. Porque até hoje nós, no mundo evoluído como estamos, aculturado como estamos, muitas vezes nós ficamos com muita raiva quando a gente recebe a notificação da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal cobrando impostos. Mas nem por isso aquele que assinou uma auto de infração, uma notificação de cobrança, é um homem mau. Então, quando Jesus chamou Zaqueu, Jesus o chamou para avisá-lo que iria ficar em sua casa, a contragosto da multidão que estava ali, que começou a fofoca, que essa já existe há muito tempo, né? A fofoca do ser humano é uma coisa que essa acho que já nasceu com o próprio ser humano. E ficaram irresignados com aquilo. E ao chegar na casa de Zaqueu, Zaqueu apresentou-se diante de Jesus e falou: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Ora, voluntariamente ele falou isso. Será que uma pessoa dotada de maldade plena, ela teria consciência de que ela precisa também fazer o bem? E na sequência ele falou: e se eu causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe restituirei 4 vezes tanto. Consciente de que as condutas enquanto cobrador de impostos poderia fazer mal a alguém que estivesse vítima daquilo ali, ele também de pronto falou que se ele fez mal, ele restituiria 4 vezes mais. O que isso nos chama a atenção? Que ele tinha consciência. Tanto ele tinha consciência da necessidade, da utilidade do existir dele. E quando a gente fala de utilidade do existir, é a utilidade com a materialização das nossas ações dos mandamentos ditados por Deus. E dentre eles, que a gente saiba dividir. Para que avareza? Para que acumular? A gente vê muito. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa no escritório que está sem conversar com os irmãos, com os parentes todos, por conta do inventário da mãe e do pai. E aí eu falei para ele: mas vai ficar tudo aqui. Ele está com pressão alta, está numa idade avançada. Eu falei: para que isso tudo? Já pensou que vai ficar tudo aqui?
Você pode morrer antes? E adiantou alguma coisa? Mas é nosso. Isso é nosso. É do nosso animal interior. A gente, quando lê o título "Não se pode servir a Deus e a Mamon", é justamente essa reflexão. Quem é Mamon? Mamon é o dinheiro, são as regalias terrestres, são as vantagens materiais. Por quê? Porque nós estamos encarnados, nós estamos usufruindo da matéria. A gente precisa comer, a gente precisa fazer necessidades fisiológicas, a gente precisa de um bem-estar psicológico, a gente precisa de uma casa para morar, precisa pagar escola, instrução para filho. Então nós dependemos da matéria. E nessa dependência da matéria, nós corremos muito atrás dessa sobrevivência da matéria e esquecemos do verdadeiro sentido desse existir. Porque o nosso plantio aqui espiritual vai resultar na colheita. Lá no nosso desencarne, como o mal rico colheu. O que nós fazemos aqui, o que somos aqui, só tem utilidade se realmente o coração for bom, se as ações for úteis aos olhos da espiritualidade maior e não aos nossos olhos. Porque eu me dei bem na vida, eu estudei, eu formei, eu tenho patrimônio, ok. E o que você tem feito de bom para os seus irmãos de caminhada? Porque a gente não precisa fazer de bom para o irmão da caminhada só questão financeira, não. Aliás, o mundo hoje está carente. As pessoas estão carentes, às vezes, de uma palavra, de um abraço, de uma visita, de uma ligação. Então, nesse capítulo, quando se fala não se pode servir a Deus e a Mamon, é uma chamada à razão a nós que estamos na matéria, que dependemos das necessidades materiais para a sobrevivência aqui, mas que não podemos nos esquecer de que é preciso cumprir esses mandamentos, especialmente o maior que eu consigo enxergar como sendo um só, mas na verdade eles são dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama ao próximo como a ti mesmo, você está amando a Deus naturalmente. Então, que nós possamos não deixar de querer prosperar. Eu acho que querer prosperar, inclusive, é uma premissa espiritual. Você tem que prosperar, porque quando você prospera e você tem a consciência da espiritualidade, você não prospera sozinho. Você quer prosperar com todos, você quer prosperar no coletivo, ou pelo menos deveria ser assim. Então, a palavra trazida nesse texto de Zaqueu, para mim, a mensagem trazida aqui, é que nós, enquanto servidores da matéria, do ponto de vista de necessidades, quando nós estivermos envolvidos demais com a matéria, que nós façamos igual Zaqueu. Vamos correr atrás de Jesus e pedir: me ajuda, Senhor, me ajuda a me policiar, me ajuda a enxergar o que eu preciso fazer, e me ajuda também a não julgar, porque a palavra de Zaqueu nos traz a mensagem do não julgamento. Quando a gente faz uma leitura em princípio, você fala chefe dos publicanos, você já cria uma giriza. Mas espera aí, se eu estiver em minha casa, em minha família, em minha convivência social, um cobrador atual de impostos, que é um fiscal, será que eu vou enxergá-lo dessa forma como Zaqueu? A tendência nossa, e aí eu falo por mim, e eu todos os dias peço para Deus, através da espiritualidade, para me ajudar a não julgar. Nós temos uma inclinação ao julgamento, pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa usa, pelo estereótipo, pelo sexo, pela posição social. É preciso que essa passagem de Zaqueu também nos traga essa reflexão. Cuidado, não é à primeira vista que você vai formar o seu conceito a respeito daquela situação ou daquela pessoa. Aliás,
eu tenho aprendido, eu sou da área do direito, eu sou advogada, mas eu costumo dizer muito para os meus filhos isso, porque é muito sério. Não acredite na primeira história que te contarem sobre qualquer pessoa. Procure saber da própria pessoa ou procure saber de outras pessoas que saibam dessa história. Procure ver o outro lado, porque nós temos instintivamente aquela inclinação de acreditar naquela primeira história e já às vezes fazer um alvoroço, criar um dissenso, às vezes até uma discórdia familiar ou social, criar uma antipatia, sem realmente entender, compreender. É igual eu falo para os alunos de direito também. Não vão acreditando na primeira notícia que aparece. A justiça decide assim. Aí eu, nossa, professora, a senhora viu? A justiça decide assim. Aí eu pergunto, você leu o acórdão? Você leu a sentença? Porque muitas vezes a forma que a notícia vem não é a forma real. E aqui o Zaqueu, a história, pelo menos para mim, dentro dessa interpretação sistemática do capítulo, ele deixou de ser aquele algoz, que para mim eu confesso que ele sempre foi. E como eu falo, as palestras servem mais para mim do que para quem me escuta, porque mais uma vez é um chamado à razão para mim mesma. Pare de julgar, pare de ser impulsiva no julgamento. Procure ler, procure entender, procure saber. E aqui, Zaqueu então procurou Jesus, disse que estava à disposição para refluir de condutas ruins, e Jesus lhe disse de uma forma muito sóbria, lúcida e amorosa como sempre: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Ou seja, Jesus nos disse aqui: todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós, como filhos de Abraão, temos o direito e ao mesmo tempo o dever de buscar Jesus para pedir esse socorro diário das nossas fraquezas, das nossas limitações e das nossas vaidades terrestres. Porque quem que não fica vaidoso em dar conta de comprar uma casa, um carro, um apartamento, fazer uma viagem boa? Todos nós. Seria hipocrisia nossa falar que nós não nos envaidecemos com isso. Envaidecemos sim. Você pode ficar vaidoso, você pode ficar orgulhoso de si, mas não esqueça, você precisa contribuir também para que a sua irmandade, pelo menos da sua volta, também tenha condições de prosperar, de evoluir nesse existir. Então, que essa passagem de Zaqueu, juntamente com essas outras desse capítulo, nos faça refletir de que nós não somos maus em termos bens materiais, mas nós podemos ser bons aos olhos de Deus e da espiritualidade quando nós dermos utilidade no nosso existir, quando a gente souber partilhar, não acumular, partilhar, porque a partilha é da ordem aqui desse capítulo, é da ordem de guardar-se da avareza, e a partilha faz parte também dessa utilidade que é preconizada na salvação dos ricos, de forma que não ganhemos o mesmo infeliz destino que o mau rico teve. Jesus esteja sempre a postos para nos salvar, e nós sempre com o físico, o espírito e o mental a postos para correr atrás de Jesus e subir correndo numa árvore e falar: opa, me ajuda, me salva. Porque nós temos a consciência quando nós estamos errados. Nós temos aquela, no mínimo, uma intuição. Então, que nós possamos pedir para Jesus interceder por nós, limpando os nossos corações, as nossas mentes, especialmente dessas benesses que a matéria nos traz e que muitas vezes nos impede de enxergar o verdadeiro sentido desse existir.
Eu vou fazer de novo, vou cantar novamente a música. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e pedissem para Jesus vir ao socorro de vocês e ver se realmente a passagem de Zaqueu trouxe uma luz aqui para dentro do nosso espírito. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar a ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Faz um milagre em mim. Mestre amado, faz um milagre em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Dá-nos o discernimento de te buscar e de nos redimir de condutas que são avessas aos seus mandamentos. Cuide de nossos corações, cuide de nossas ações, nos ampare, nos perdoe e nos guie rumo ao progresso espiritual desse amado. Gratidão, Mestre, por estar sempre disposto a nos dar as mãos e a nos perdoar e nos mostrar o caminho da retidão. Obrigada, Jesus.